Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do Opa News BR. Hoje a gente vai falar de uma história que chocou o país. Uma cidade inteira que foi literalmente devastada. Essa é a história do que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, e principalmente de como uma comunidade inteira começa a se reerguer. 90%. Guarda bem esse número. Essa é a estimativa da destruição causada por um desastre natural que simplesmente varreu a cidade do mapa no dia 7 de novembro de 2025. O que ficou para trás foi um cenário de ruínas. Então, vamos lá. Vamos entender a força descomunal desse tornado, o tamanho do impacto e, claro, os primeiros passos que estão sendo dados em meio a essa tragédia toda para reconstruir o que foi perdido. Tá, mas que força foi essa, né? O que exatamente foi capaz de causar um estrago de uma proporção tão gigantesca? A gente está falando de ventos que atingiram a marca de 250 km por hora. 250. Para se ter uma ideia do que é isso na prática, é uma força que arrasta carros como se fossem de brinquedo e simplesmente demole casas de alvenaria. É assustador. E para colocar essa velocidade toda em perspectiva, existe a escala Fujita. Ela mede a intensidade do tornado com base no estrago que ele causa. E olha só, os meteorologistas classificam o que aconteceu em Rio Bonito entre F2 e F3, o que significa de severo a extremo. É um dos níveis mais altos. Mas a gente sabe que a verdadeira medida de uma tempestade como essa não está só na velocidade do vento, né? Ela está, infelizmente, no custo humano que fica para trás. E essa foi a parte mais triste. 6 vidas foram perdidas nessa tragédia. E não para por aí. Outros 775 moradores precisaram de algum tipo de atendimento médico por causa dos ferimentos. E o número de pessoas que perderam tudo, que perderam suas casas, segundo a Defesa Civil, passa de 1.000, mais de 1.000 pessoas desabrigadas. O impacto foi geral, parou a cidade inteira. Além das casas e do comércio, 2 escolas foram muito danificadas. A situação foi tão grave que forçou até a suspensão da prova do Enem de 2025 por lá. Agora, diante de um cenário de devastação total como esse, a mobilização para ajudar precisou ser imediata e, claro, gigantesca. E a resposta foi rápida. Já no dia seguinte, o Corpo de Bombeiros do Paraná conseguiu encerrar as buscas por desaparecidos, o que foi um alívio. A partir daí, o foco total passou a ser coordenar a ajuda humanitária e tentar restabelecer os serviços essenciais. O governador Ratinho Júnior decretou estado de calamidade pública para tentar agilizar o envio de recursos. O governo federal também mandou uma comitiva de ajuda e as cidades vizinhas foram fundamentais, ajudando a montar abrigos temporários para quem perdeu tudo. A recuperação de Rio Bonito do Iguaçu, sem dúvida, vai ser uma jornada bem longa. E nós, aqui do Open News BR, vamos continuar acompanhando tudo de perto. Para não perder os próximos capítulos dessa história e também para receber outros resumos como este, diretos ao ponto, vale muito a pena se inscrever aqui no canal. Pois é, com a resposta de emergência já andando, a atenção agora se volta para a tarefa que talvez seja a mais difícil de todas, a reconstrução da cidade. O prefeito da cidade, o César Augusto Bovino, já apontou quais são os primeiros passos. O plano inicial é, primeiro, calcular o tamanho do prejuízo financeiro, depois estudar linhas de crédito para os comerciantes e empresários e, claro, organizar todo o apoio para reerguer o que o vento levou. E todo esse processo deixa no ar uma pergunta bem profunda, né? Sobre resiliência, sobre superação. Como uma comunidade inteira consegue se reerguer depois de uma devastação desse tamanho? É uma pergunta que o povo de Rio Bonito do Iguaçu vai ter que responder dia após dia nessa longa jornada de volta. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa análise. Para continuar recebendo resumos claros e diretos sobre as notícias que realmente importam, é só se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se aqui no canal Opa News BR no YouTube. Até a próxima!